Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje para um encontro super especial, onde eu quero compartilhar com vocês, não reflexões e análises sobre pontos específicos que estão acontecendo agora na política aqui no nosso país, as questões que estão envolvendo o Congresso Nacional. Não, nós estamos agora a 9 dias da posse do presidente Lula. E numa democracia normal, seria apenas um episódio para a gente festejar a alternância de poder, o sucesso eleitoral, a democracia aqui do nosso país. Infelizmente, você está observando isso, vendo pessoas nas frentes dos quartéis, as cenas que a gente recebe pela internet, algumas pessoas que são formadoras de opinião, fomentando o discurso de golpe aqui no Brasil ainda, o comportamento do presidente da República, isso tudo gera uma série de tensões. E hoje eu quero aqui decifrar com vocês algumas situações que estão acontecendo no Brasil e qual será o fim dessa gente de uma forma geral, né? Antes de mais nada, eu quero convidar você que está chegando agora no nosso portal a se inscrever aqui conosco. Nós já somos agora quase 700 mil pessoas inscritas e conectadas através do nosso portal, o que é muito bacana, é muito gratificante e isso aumenta cada vez mais a minha responsabilidade aqui com vocês, no nosso portal, de sempre trazer os temas aqui para serem abordados com responsabilidade, com clareza, com independência e com isenção. Então, sejam bem-vindos, vocês estão chegando aqui agora também, conheçam também os nossos outros vídeos, compartilhem, dê seu joinha. Esse protocolo é sempre muito importante a gente chamar a atenção aqui no nosso espaço, que as pessoas acabam não deixando, não se inscrevendo no final da história, né? Se puder, participe dos nossos chats todos os dias entre 5 horas e 5 e meia. Se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você ficar mais engajado aqui conosco, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, nós estamos já com discussões formais no Congresso Nacional, são atraídas pelos veículos de comunicação também, são colocadas, o orçamento do ano que vem, políticas governamentais que estão sendo desenhadas, nomes que estão sendo indicados para compor o próximo governo, mas tem muita gente no Brasil ainda que não quer aceitar essa realidade, não quer aceitar o resultado. Como é que a gente tem que tratar essas pessoas? A gente tem que considerá-las apenas dentro de um mundo folclórico? Pessoas que são os patriotários, são os insanos, são os baderneiros? Ou a coisa é muito mais grave e tem que ser tratada de uma forma totalmente diferenciada? Bom, vamos começar aqui de cima para baixo, pelo comportamento do atual presidente da República. Ele está num comportamento absolutamente acovardado, em si mesmado, está sumido, está calado e só chora, chora, chora. Mas será que ele está absolutamente parado? Muitas pessoas têm dito que ele vai fazendo articulação aqui, outra acolá. Eu não consigo compreender uma pessoa que nunca teve uma vivência política, uma vivência partidária, nunca foi líder de absolutamente nada, nunca teve esse tipo de experiência, de repente virar um Einstein da política. Ele ter a capacidade de ser um grande visionário, articulador, estrategista. Isso não acontece. E como isso não acontece, ele fica refém das pessoas que têm algum nível de experiência, algum nível de coisa para dizer para ele. E isso está fazendo com que ele também fique entre várias encruzilhadas, sobretudo depois de ter caído diante de uma realidade que é bem conflitante com aquilo que ele estava sonhando. Mas vamos ver aqui o que está acontecendo de fato. Em primeiro lugar, a agenda do presidente no dia de hoje. Sem compromisso oficial. Ele não trabalha. Não trabalhou segunda, não trabalhou terça, trabalhou quarta, não vai trabalhar dia nenhum, não trabalhou antes, não fez nenhum movimento natalino, se é que a gente pode dizer, né? Dessa forma, nenhum festejo de Natal, nenhuma comemoração. Tudo que era feito antes era apenas para ganhar voto, para chamar a atenção de eleitor, para fazer merchandising, para se apresentar para o público como um homem de Deus, um homem de família, e a mulher dele a mesma coisa. Não sabemos nem se haverá uma mensagem de Natal. O que pode fazer um casal absolutamente derrotado para dizer alguma coisa para as pessoas com um comportamento antirrepublicano e o comportamento golpista, que no final da história é do que se trata aqui no Brasil. Então não está fazendo nada, isso gera uma série de interpretações também. O que está acontecendo com a cabeça desse homem? Bom, a única coisa que eu tenho decifrado aqui, que é o medo, é a sua incapacidade diante dessas situações que eu acabei de mostrar para vocês, de conversar com vocês. Gente, alguém que passou a vida inteira se emburrecendo politicamente, não pode virar agora o estrategista. Gente, uma pessoa sendo líder partidário, ele tem uma experiência política, uma vivência política de negociar, de falar, de colocar votação, de perder, de ganhar. Se ele é um executivo, um prefeito, um governador, ele passa por esse tipo de experiência também. Se ele é líder sindical, líder de torcida, síndico de prédio,
Todas essas atividades fazem com que você tenha algum tipo de interlocução com o outro, que você tenha tolerância, que você vença, que você perca. O Bolsonaro não teve esse tipo de experiência. Ele sempre ficou no baixo clero, no resto da política. Ele nunca foi demandado por ninguém. Ele nunca foi líder de ninguém. Então, uma figura como essa, que fez da política um meio para ganhar dinheiro junto com seus familiares, não pode ser uma situação que lhe dê condições de estratégia de alguma situação. Pois bem. Hoje tem uma coluna do Tiago Erd, aqui no UOL, com o seguinte título: O que um psicanalista diz sobre o silêncio de Bolsonaro? E aí, diante dessas interrogações todas, ele foi conversar com o professor Christian Dunker. Em dado momento aqui do texto, a gente lê o seguinte: o psicanalista considera a hipótese do presidente estar vivendo um quadro de estupor, uma espécie de surpresa prolongada, que inativa o sujeito e parece deixá-lo preso ao momento do recebimento de uma má notícia. Ou seja, recebeu a má notícia, está congelado há 50 dias. Aparentemente é o que ocorreu. Um momento prolongado de irrealização subjetiva, de quem não é capaz de acreditar no que está acontecendo. É também o que explica os episódios de choro. Você não consegue se controlar, mesmo estando em evento público. É como se o presidente lesse no olho de cada um dos generais que ele fracassou. O risco desse tipo de paralisia é a geração de ações destrutivas e impulsivas. Claro que ele está falando de um modo genérico, né, o que acontece em pessoas que estão nessa condição. Mas até aqui Bolsonaro optou por derrubar, em vez de insuflar, reações violentas dos descontentes com o resultado da eleição. Tem um vídeo que eu vou compartilhar com vocês, que é inspirado nesse livro aqui do professor Kurt Schneider. Esse livro aqui é muito interessante, é o livro antigo dele, que tem esse título aqui, Psicopatologia Clínica. Mas tem um vídeo que foi feito muito interessante, fazendo a relação do que está nesse conteúdo aqui, com a figura do atual presidente da República. Um vídeo muito interessante aqui, com várias, até com uma certa dose de humor, que é muito interessante também, você certamente vai gostar, vai curtir. O presidente da República está tendo esse comportamento. Está mais magro, né? Parece que está mais abatido fisicamente, e a sua esposa dando esse tipo de demonstração. É mais forte do que ela, né? A emoção fica muito intensa e aí cai em prantos ali na frente de todo mundo. Quer dizer, uma situação absolutamente inusitada, né? E para as pessoas que acompanham o Bolsonaro, isso sempre tem uma leitura positiva na cabeça dessas pessoas. Tem um documentário que o UOL publicou chamado As Vozes de Bolsonaro. Esse documentário também dá algumas linhas sobre o que pensam essas pessoas que votaram em Bolsonaro e que foram ativamente para a campanha. Ele abordou uma série de situações aqui, mas na época eleitoral ainda, uma época que as pessoas ali estavam com uma expectativa de vitória do Bolsonaro. Então, o documentário ali, ele transcorre a campanha eleitoral toda de Bolsonaro e vai mostrando os personagens que estavam com algumas crenças eleitorais de Bolsonaro. Seria muito interessante agora que o UOL fizesse um outro documentário especificamente abordando as pessoas que estão nas frentes dos quartéis. E aí a gente tem que pegar mais pesado com essas pessoas. Porque não é folclore, como eu disse para vocês no começo do nosso encontro. Essas pessoas estão querendo uma ruptura institucional. Alguém que festeja canhão passando na rua, tanque passando na rua, militares passando por um lado para o outro. O que essas pessoas estão esperando no fundo? Elas estão esperando sangue. Mas sangue de quem? Das pessoas que elas acham que devem ser eliminadas. Os comunistas, né? Os socialistas, os petistas, os petralhas. Eles não querem tratar as pessoas que pensam diferente delas com nenhum tipo de democracia. Elas querem prisão dessas pessoas. Elas querem a morte dessas pessoas. É o mesmo comportamento de parcelas da sociedade que aplaudem forças policiais que invadem comunidades, guetos, favelas, periferias e matam indiscriminadamente uma série de pessoas. Aqui no Brasil e fora do Brasil, país de terceiro mundo, sempre há uma legitimação da violência contra o outro. Então, o que essas pessoas estão querendo agora, em última análise? São subversivos, porque eles não estão se confrontando, não estão se adequando, né, melhor dizendo, ao sistema democrático do nosso
nosso país. Eles querem a ruptura, eles querem que soldados, cabos, invadam o Supremo Tribunal Federal, prendam Alexandre de Moraes, mas prendam com que acusação? Não interessa, querem que prendam, que mate, que coloque numa masmorra. E quem se colocar contra a figura do Bolsonaro, a mesma coisa, não querem aceitar o resultado da democracia. E quando você não aceita o resultado da democracia, você está simplesmente sendo um subversivo contra a ordem democrática. Você quer a instalação no nosso país da barbárie, da selvageria. Porque quando você não tem um Estado democrático, vale quem tem mais força, quem tem mais poder. Se o homem, quando saiu das cavernas, lá há milênios atrás, para hoje, e construiu um Estado para ajudar a mediar conflito, para que a gente não faça o direito, a justiça com as próprias mãos, o que querem essas pessoas com a destruição do Estado? É o direito com as próprias mãos, mas o direito da cabeça delas. Essas pessoas estão nesse universo paralelo onde eles enxergam o Brasil numa perfeita desordem. Claro, eles constituíram uma ordem no universo paralelo deles e aquilo que não está dentro do universo está fora de ordem. Então eles querem que as Forças Armadas, como braço armado, façam um derramamento de sangue aqui no Brasil para estabelecer uma nova ordem, já que eles imaginam que todo mundo que está no poder hoje no Brasil é comunista. O Brasil caiu nas mãos de comunistas. Então, essa alucinação, que tem alguns componentes também religiosos insuflados aí por vigaristas, acaba contaminando essas pessoas de uma maneira muito ruim. Então, a partir do dia 1º de janeiro, essas pessoas não têm que ser tratadas com algum tipo de benevolência, elas têm que ser tratadas como aquilo que elas são, criminosas, subversivas que querem romper com o Estado democrático de direito. E aí a gente não deve aliviar com esse tipo de percepção, não, porque são pessoas que estão querendo destruir a nossa vida, destruir a sociedade brasileira, a vivência minimamente democrática que a gente conseguiu constituir durante tanto tempo. Agora, os que são quadros formais do bolsonarismo estão levando em consideração o mundo real. O filho do Bolsonaro, o PL, todos os deputados ligados a Bolsonaro, estão levando em consideração que o Lula já é o presidente do nosso país, porque eles votaram no Congresso, estão participando das votações de forma objetiva. Elas não estão levando em consideração a possibilidade do Bolsonaro dar um golpe, fazer algum tipo de ruptura. Os meios de comunicação não consideram essa possibilidade. Não há nenhum tipo de apoio a Bolsonaro. Se já não havia antes, não há agora. As pessoas estão debandando. Mas, infelizmente, ainda existem muitas criaturas nas redes sociais que ficam fazendo esse mistério. Papai Noel está arrastando o trenó está sendo abastecido. Olha, vem coisa aí, coisa grande está vindo por aí. Então, tem esse tipo de comportamento desses formadores de opinião que acabam jogando essas pessoas na rota do crime. Muitas não sabem que estão praticando crime. E aí é importante a gente dizer, meu amigo, ô tia, tio, você não está no folclore não, tá? Você está querendo a prática de crime aqui no nosso país. Você só não tem coragem de praticar o crime com as suas próprias mãos. Você quer que os seus cães de aluguel, os cães de aluguel na cabeça de Bolsonaro, pratiquem o crime. Bom, então, o Eduardo Bananinha participando das discussões aqui e o Lula continua dando aí dicas de como será o seu governo. Anunciou hoje que o Alckmin vai ser o futuro ministro da Indústria e Comércio aqui no Brasil. Pois bem, então as coisas estão andando, a fila está andando, essas pessoas que estão no campo do crime, no campo da irresponsabilidade, elas terão que ser responsabilizadas e a gente tem que começar a tratar essas pessoas não como cidadãos de bem, cidadãs de bem, não. A gente tem que começar a dizer para elas que elas estão no crime, na subversão. Se elas não aceitam o Estado democrático, não aceitam o resultado da eleição, que elas se manifestem politicamente quando tiver outra eleição. E não através das Forças Armadas para implementar aqui no Brasil um sistema de terror, um sistema de crime, um sistema de violência, de sequestro e de cerceamento de liberdades. Isso a gente não vai tolerar em hipótese nenhuma, é por isso que eu estou aqui e é por isso que a gente tem que cada vez mais alertar essas pessoas aonde elas estão e o perigo que elas estão correndo em estarem dentro do crime. Eu fico por aqui, gente, um grande abraço e mais tarde a gente volta. Tchau!